Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de leitura dessa jornada de como criar um novo eu. Aqui já estamos na parte prática, na parte 3 do livro, chegando já, acho que iniciamos a terceira semana, né? Vamos lá, o que acontece? Demos início aqui à terceira semana. Vamos observar. Ganhe consciência dos seus estados mentais habituais. A metacognição, né? Prestar atenção. No passo 2, reconhecer, observou a emoção que o comanda. Agora, quero que se familiarize com as suas ações e pensamentos, provenientes de antigas sensações, de tal modo que consiga identificá-los imediatamente enquanto faz a sua vida normal. Através da prática repetida, pode ganhar uma tal percepção dos antigos padrões que acaba por conseguir travá-los antes que se manifestem. Logo, ganha um avanço em relação ao seu antigo eu, a ponto de o poder controlar. Assim, sempre que der pelos primeiros sinais desse sentimento que normalmente comanda os seus pensamentos e hábitos inconscientes, como já o conhece tão bem, dá logo por ele. Um exemplo. Se estiver a ultrapassar a dependência de qualquer substância, como o açúcar ou o tabaco, quanto melhor for capaz de sentir o desapontar das dores e das tentações da dependência química do corpo, mais depressa conseguirá combatê-las. Toda a gente percebe quando começam os desejos. Começa a reparar em impulsos, vontades, por vezes gritos, que parecem dizer: vá lá, não resistas, cede, vá só dessa vez. Com o tempo, à medida que vai evoluindo, começa a conseguir reparar no desapontar desses desejos e consegue lidar melhor com eles. O mesmo se aplica à mudança pessoal. Só que a substância não é algo exterior a si. Na realidade, é você a substância. Os seus sentimentos e pensamentos são uma parte de si. No entanto, o seu verdadeiro objetivo é estar tão consciente do estado de ser autolimitador que nenhum pensamento ou comportamento lhe pode passar despercebido. Quase tudo o que manifestamos começa por um pensamento. Mas, por se ter um pensamento, não significa necessariamente que ele seja verdadeiro. A maioria dos pensamentos não passa de antigos circuitos do cérebro que ficaram implantados através da sua vontade reiterada. Logo, tende a se questionar: esse pensamento é verdadeiro ou é apenas o que eu penso e acredito por me sentir assim? Se eu agir com base neste impulso, isso vai conduzir ao mesmo resultado da minha vida? A verdade é que esses pensamentos são ecos do seu passado, que estão ligados a emoções fortes, as quais ativam antigos circuitos do seu cérebro e fazem com que reaja dessa forma previsível. Oportunidade de escrever. Que pensamentos automáticos tem quando sente a emoção que identificou no passo 2? Importante tomar nota desses pensamentos e memorizar essa lista para o ajudar a reconhecer os pensamentos autolimitantes que o caracterizam. Os exemplos seguintes podem ser úteis. Exemplos de pensamentos automáticos limitadores. O seu ensaio mental,
inconsciente diário. Nunca hei de arranjar outro emprego. Nunca ninguém me ouve. Ele deixa-me sempre furioso. Toda a gente se aproveita de mim. Vou desistir. Hoje é um mau dia. Nem vale a pena dar-me ao trabalho de tentar melhorar. A culpa da minha vida estar neste estado é dela, ou dele. Não sou assim tão inteligente. Sinceramente, não consigo mudar. Talvez seja melhor tentar outra vez em outro tempo. Não me apetece. A minha vida está virada do avesso. Detesto a minha situação com o nunca hei de servir para nada, não consigo. O fulano de tal não gosta de mim. Tenho de me esforçar mais do que as outras pessoas. São os meus genes. Sou igualzinho à minha mãe. Tal como os pensamentos habituais, também as ações habituais criam seus estados mentais únicos e indesejáveis. A mesma emoção que condicionou o seu corpo a ser a sua mente influencia-o a comportar-se de acordo com as suas memórias. É isso que você é quando age de forma inconsciente. Começa com boas intenções, mas acaba sendo sentado no sofá a comer batatas fritas, com o controle numa mão e o cigarro na outra. Porém, horas antes tinha anunciado que ia ficar em forma e que ia parar com os comportamentos autodestrutivos. Oportunidade para escrever. Pense na emoção indesejada que identificou. Como se comporta habitualmente quando se está a sentir assim? Pode reconhecer os seus próprios padrões nos exemplos abaixo, mas não se esqueça de acrescentar os seus comportamentos específicos. Agora escreva os seus comportamentos a sentir essa emoção, ao sentir essa emoção. Exemplos de ações, comportamentos limitadores. O seu ensaio físico inconsciente diário. Amuar, ter pena de si próprio e isolar-se. Comer para afastar a depressão. Ligar para alguém para se queixar de como se sente. Jogar obsessivamente. Arranjar uma discussão com alguém que ama. Beber demais e fazer figuras tristes. Ir às compras e gastar mais do que tem. Deixar tudo para depois. Ser curioso e espalhar fofocas. Mentir sobre si próprio. Fazer uma birra. Faltar ao respeito aos colegas. Entregar-se a aventuras amorosas, mesmo sendo casado ou casada. Gabar-se. Gritar com as pessoas. Jogar. Conduzir de forma agressiva. Tentar ser o centro das atenções. Dormir até tarde todos os dias. Falar demais no passado. Se sentir dificuldade em descobrir as respostas, pergunte a si mesmo o que pensa em várias situações da sua vida e olhe para dentro para ver como pensa e reage. Também pode olhar para dentro através dos olhos das outras pessoas. Como é que o veem? Como se comporta? A maior parte das ações inconscientes servem para reforçar emocionalmente a nossa personalidade e satisfazer uma dependência para que possamos continuar a sentir o mesmo. Por exemplo, as pessoas que se sentem culpadas
têm de fazer certas coisas para satisfazerem o seu destino emocional. É quase certo que vão arranjar mais problemas na vida para continuarem a sentir-se culpadas. Muitas das ações inconscientes correspondem, logo satisfazem aquilo que somos em termos emocionais. Por outro lado, muitas pessoas têm já uns certos hábitos só para fazer com que o sentimento que memorizaram desapareça por uns tempos. Essas pessoas procuram uma gratificação imediata em qualquer coisa exterior, para se libertarem momentaneamente da dor e do vazio que sentem. Viciarem-se em jogos de computador ou celular, drogas, álcool, comida, jogo ou compras é uma maneira de resolver a dor e o vazio que sentem. São as suas dependências que criam os seus hábitos, uma vez que nada do que é exterior a si poderá alguma vez resolver o seu vazio de forma permanente, vai ter invariavelmente de repetir essa atividade uma e outra vez. Quando acaba o efeito ou a excitação, tende a voltar à tendência aditiva, mas durante mais tempo. Porém, quando desaprende a emoção negativa da sua personalidade, elimina o comportamento inconsciente destrutivo. Recordar-se, relembre os aspectos do seu antigo eu que deseja. Opa. Relembre os aspectos do antigo eu que deseja abandonar. Agora, releia e memorize a sua lista. Esta é uma parte essencial da meditação. O seu objetivo é familiarizar-se com a forma como pensa e age quando essa emoção específica o controla. Trata-se de recordar como quer deixar de ser e como seu comportamento o deixaria infeliz. Este passo ajuda-o a perceber como se comporta inconscientemente e o que diz a si próprio enquanto está a pensar e a sentir e a pensar. Assim consegue ter um controle mais consciente do seu dia. Este passo é um projeto em curso. Ou seja, quando se sentar todos os dias durante uma semana para se focar nesta questão, provavelmente vai descobrir que está sempre a alterar e a refazer a sua lista, o que é positivo. Ao praticar este passo, vai entrar no sistema operativo dos programas de computador da mente subconsciente e reavaliá-los. O que se pretende é que venha a conhecer tão bem essas cognições a ponto de as conseguir inibir antes de se manifestarem. Desse modo, irá desbastar as ligações sinápticas que compõem o seu antigo eu. E se todos os pontos em que se formou uma ligação neurológica constituem memórias, na realidade estará a desmontar a memória desse antigo ser. Ao longo da semana, continue a rever a lista para ficar a conhecer ainda melhor quem quer deixar de ser. Se conseguir memorizar bem os aspectos do seu antigo eu, conseguirá desvincular a sua consciência desse ser. Quando as suas reações e pensamentos automáticos lhe forem completamente familiares, nunca mais passarão despercebidos. E será então capaz de os antecipar antes de se manifestarem. Nessa altura, será livre. Neste passo, recorde-se: o seu objetivo é estar consciente. Já sabe o que fazer. Leia o passo 6 e tome as suas notas. Depois, está pronto para iniciar a meditação da terceira semana. Passo 6: redirecionar. Eis o que acontece quando utiliza as ferramentas do direcionamento. Evita comportar-se de modo inconsciente.
impede que sejam ativados os seus antigos programas e sofre uma alteração biológica, anulando o disparo das células nervosas e desfazendo as respectivas ligações. Para além disso, impede que sejam enviados sinais da mesma maneira aos seus genes. Se lhe custa deixar de controlar tudo, este passo permite-lhe retomar as rédeas de forma consciente e judiciosa para acabar com o hábito de ser o mesmo de sempre. Quando dominar a capacidade de se redirecionar, começa a construir uma base sólida para o seu novo eu melhorado. Redirecionar. Jogue o jogo da mudança. Durante as meditações desta semana, pegue em algumas das situações que encontrou no passo anterior e, à medida que as visualiza ou se observa a si próprio na sua mente, diga em voz alta: mude. É muito simples. Imagine uma situação em que está a pensar e a sentir de forma inconsciente. Diga: mude. Tome consciência de um cenário com uma pessoa, por exemplo, ou uma coisa, em que pode facilmente cair no antigo padrão de comportamento. Diga: mude. Imagine-se num acontecimento da sua vida em que há um bom motivo para ficar aquém do seu ideal. Diga: mude. A voz que fala mais alto na sua cabeça. Depois de se recordar de ficar consciente ao longo de todo o dia, como aprendeu no passo anterior, pode agora utilizar uma ferramenta para operar de imediato a mudança. Sempre que der por si na vida real a ter um pensamento limitador ou um comportamento limitador, basta dizer mude em voz alta. Com o tempo, a sua própria voz vai tornar-se a nova voz na sua cabeça e também a que fala mais alto. Ela vai tornar-se a voz do redirecionamento. Ao interromper repetidamente o antigo programa, os seus esforços vão começar a enfraquecer ainda mais as ligações entre essas redes neurais que consistem a sua personalidade, que constituem a sua personalidade. Segundo o próprio Hebbiano da aprendizagem, vai desligar os circuitos que estão ligados ao antigo ser durante a vida diária. Ao mesmo tempo, vai deixar de estar epigeneticamente a enviar sinais da mesma maneira aos mesmos genes. Este é o outro passo para se tornar mais consciente. Trata-se de desenvolver o controle consciente sobre si mesmo. Sempre que consegue impedir uma reação emocional reflexiva a alguma coisa ou pessoa, está a optar por evitar voltar ao seu antigo ser, que pensa e age dessas maneiras tão limitadas. Segundo o mesmo raciocínio, ao assumir o controle consciente sobre os pensamentos desencadeados por alguma memória ou associação relacionadas com um estímulo ambiental, desvia-se daquele destino previsível em que pensa sempre da mesma maneira, age da mesma maneira, criando a mesma realidade de sempre. É como um lembrete que coloca na sua própria mente. À medida que ganha consciência, redirige os seus pensamentos e sentimentos familiares e reconhece os seus estados de ser inconscientes, deixa de consumir a sua valiosa energia. Quando vive num estado de sobrevivência, envia sinais para o corpo entrar em modo de emergência, fazendo-o sair do estado de homeostasia e mobilizando assim uma grande quantidade de energia. Essas emoções e pensamentos representam uma baixa frequência de energia que é consumida pelo corpo. Por isso, quanto está consciente e altera essas emoções e pensamentos antes de chegarem ao corpo, sempre que se percebe deles ou
os redirige. Está a conservar energia vital que pode utilizar para criar uma nova vida. E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. E se você chegou até aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já estamos na parte 3 dessa leitura, então convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar a playlist desde o início. Agora nós vamos conversar sobre a leitura, sobre meditação, que já estamos praticando no nosso grupo ao vivo. E se você quiser fazer parte, deixe o seu número de WhatsApp nos comentários ou a sua vontade, que entrarei em contato com você, para que você faça parte aqui conosco diariamente deste grupo. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.